Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo das diretrizes. Na última aula eu parei em suporte avançado de vida cardiovasculares para adultos. Neste tópico nós vamos conhecer os medicamentos que são utilizados em uma parada cardiorrespiratória. Então vamos lá. A primeira diretriz relacionada aos medicamentos que sofreu atualização foi quanto ao desuso da vasopressina. Então não é mais utilizada. Essa diretriz ela sofreu uma atualização e diz nas diretrizes que a vasopressina em combinação com a epinefrina ou a vasopressina utilizada de forma isolada não oferece nenhuma vantagem como substituto da dose padrão de epinefrina em parada cardiorrespiratória. Então não se utiliza mais a vasopressina nem em combinação com a epinefrina e nem de forma isolada. Utiliza-se somente agora a epinefrina, que nós estudaremos daqui a pouquinho. Por esse motivo, a vasopressina ela foi removida do algoritmo de parada cardiorrespiratória em adultos, beleza? Agora, quanto ao uso da epinefrina, essa diretriz ela é nova. Com relação à epinefrina, diz nas diretrizes que ela pode ser administrada tão logo possível após o início da parada cardiorrespiratória, devido a um ritmo inicial não chocável. Então, utiliza-se a epinefrina assim que imediatamente for constatado a parada cardiorrespiratória com um ritmo inicial não chocável, tá bom? Se tem um ritmo inicial não chocável, é administrado o mais rápido possível a epinefrina. Por que dessa atualização? Aliás, por que desse surgimento dessa diretriz? Porque em um grande estudo observacional sobre parada cardiorrespiratória com ritmo não chocável, comparou-se a administração de epinefrina em um período de 1 a 3 minutos com a administração de epinefrina em 3 intervalos posteriores, de 4 a 6, de 7 a 9 e maior que 9. E nesse estudo, 9 minutos, viu gente? E nesse estudo constatou-se uma associação entre a administração o quanto antes de epinefrina e o aumento da ressuscitação cardiorrespiratória, da sobrevivência alta-hospitalar e da sobrevivência neurologicamente intacta. A próxima diretriz é com relação ao EtCO2 para previsão do fracasso da ressuscitação. Então, o que diz as diretrizes com relação a isso? Fala que em pacientes intubados, a incapacidade de se obter um EtCO2 superior a 10 milímetros de mercúrio por capnografia. Capnografia, pessoal, é uma tecnologia, tá, que permite ter uma imagem gráfica e uma medida objetiva do estado ventilatório de um doente. Então, essa incapacidade de se obter um EtCO2 superior a 10 milímetros de mercúrio, ela pode ser considerada um componente para se determinar que a ressuscitação ela deve ser finalizada, ou seja, para decidir quando terminar os esforços de ressuscitação. As diretrizes também mencionam que não se deve utilizar esse fator do EtCO2 de forma isolada. Então, o médico, quem dará o óbito, ele irá considerar vários outros fatores, não só o médico, como a equipe médica, a equipe de saúde em geral, irá considerar outros fatores para assim determinar de fato que a ressuscitação ela tem que ser finalizada ali, os esforços de ressuscitação eles têm que ser terminados. O porquê dessa atualização? Fala que a incapacidade de se obter um EtCO2 igual a 10 milímetros de mercúrio ou superior, né, por capnografia com forma de onda após 20 minutos de ressuscitação. Então, gente, eu esqueci de falar, tá? É após 20 minutos de ressuscitação, foi associada a pouquíssima chance de ressuscitação cardiorrespiratória e sobrevivência. Mas também os estudos, eles falam que até a presente data, esses estudos eles são limitados por apresentarem possíveis fatores de confusão e incluírem um número relativamente pequeno de pacientes. Por isso, não é aconselhável confiar unicamente no EtCO2 para determinar quando terminar a ressuscitação. Agora, a diretriz relacionada à RCP extracorpórea. Uma diretriz nova diz que ela pode ser considerada entre determinados pacientes com PCR
que não tenham respondido à ressuscitação cardiopulmonar convencional inicial, que são as compressões mais ventilações. Só que para ela ser implementada, para ela ser colocada em prática, tem que ser em ambientes em que se possa implementá-la de forma rápida. E também em que o paciente tem uma doença potencialmente reversível ou como apoio a pacientes que aguardam transplante cardíaco. E o porquê dessa diretriz? Estudos sugerem uma melhora da sobrevivência com bons desfechos neurológicos, tá bom? Agora, gente, para nós entendermos mais, eu falo nós porque eu também não entendo muito sobre esse assunto, eu vou ser sincera com vocês, essa parte. Por isso eu pedi ajuda a um professor e ele me deu algumas explicações. Só que ele também falou para mim estar estudando um artigo científico que fale sobre o cuidado de enfermagem a pacientes que estão em uso de SMO, que é oxigenação por membrana extracorpórea, que se eu ler esse artigo eu vou entender bastante. Então, gente, eu falo isso para vocês também, para vocês estarem estudando mais detalhadamente sobre esse assunto de ressuscitação extracorpórea, porque tem muita coisa que eu não posso estar falando aqui para vocês, tá bom? Então, com relação às diretrizes, foi isso que teve de mudança. Mas se ficou dúvidas com relação à ressuscitação extracorpórea, procurem esse artigo científico que fala do cuidado de enfermagem a pacientes que estão em uso de SMO, que é oxigenação por membrana extracorpórea, que lá vocês vão obter mais conhecimento e tirar suas dúvidas. Agora eu vou estar falando do tratamento medicamentoso pós-PCR com lidocaína devido, tá, gente, à fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso. Fala nas diretrizes, veio de novo, que o seu uso não deve ser de forma rotineira. Então, não se recomenda o seu uso de rotina, porém, pode ser considerada o início ou a continuação da lidocaína imediatamente após a ressuscitação, causada por uma PCR devido à fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso. O porquê dessa diretriz? Um estudo recente sobre lidocaína, feito com sobreviventes em parada cardiorrespiratória, mostrou uma diminuição na incidência de fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso recorrente, mas sem benefícios nem danos no longo prazo. Então, o motivo foi esse. Agora, com relação ao tratamento medicamentoso pós-PCR com beta-bloqueadores por fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso. O uso também não deve ser de forma rotineira. Isso que veio de novo, tá? Que o seu uso não é de rotina. Não se recomenda o seu uso de rotina, porém, pode-se também considerar o início ou a continuação de um beta-bloqueador oral ou endovenoso imediatamente após a hospitalização causada por uma PCR devido à fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso. Então, tanto a lidocaína quanto os beta-bloqueadores, devido à fibrilação ventricular ou taquicardia sem pulso, eles podem ser utilizados, mas não de forma rotineira. O porquê dessa diretriz é que em estudos observacional mostrou uma maior sobrevivência para quem estava utilizando esses beta-bloqueadores pós-PCR como tratamento. Só que, no entanto, a constatação é apenas uma relação associativa. O uso rotineiro de beta-bloqueadores após a PCR é potencialmente perigoso, pois eles podem causar ou agravar a instabilidade hemodinâmica, exacerbar a insuficiência cardíaca e causar bradiarritmias. Então, os profissionais eles têm que avaliar o paciente individualmente para saber se eles estão aptos para receber os beta-bloqueadores. Então, tudo tem que ser feito de forma bem criteriosa. Então, pessoal, com relação aos medicamentos, foram essas as atualizações, tá? Relacionadas ao suporte avançado de vida cardiovascular para adultos. Agora aqui no próximo slide eu vou iniciar esse novo tópico que fala dos cuidados pós-parada cardiorrespiratória. Essa diretriz foi atualizada, fala da angiografia coronária em caráter de emergência.
Para quem não sabe, a angiografia é um exame radiológico das artérias coronárias minimamente invasivo. É realizado através de cateterismo cardíaco com injeção de contraste nas artérias do coração do paciente. Assim, é possível visualizar o seu interior e detectar se há problemas como obstruções que interferem no fluxo sanguíneo para o músculo cardíaco. Então, gente, a angiografia é isso. Aqui eu coloquei uma imagem deste exame mostrando as artérias do coração, tá bom? Neste exame. Essa diretriz foi atualizada no sentido em que ela deve ser realizada em caráter de emergência, em vez de ao final do período de internação, ou simplesmente não realizá-la. Ela tem que ser realizada em caráter de emergência para pacientes com PCR no ambiente extra-hospitalar com suspeita de PCR de etiologia cardíaca sem supradesnivelamento do segmento ST no eletrocardiograma. É aconselhada para determinados pacientes adultos que estejam em coma após a PCR no ambiente extra-hospitalar. A angiografia coronária é aconselhada em pacientes pós-PCR para os quais haja indicação desse tipo de procedimento, independentemente se o paciente está em coma ou acordado. E o porquê desta diretriz? Foi verificado em vários estudos que houve associações positivas, entre a revascularização coronária de emergência e também por ser possível, através dela, melhorar o desfecho do coma com a correção da instabilidade cardíaca, e como o prognóstico do coma não pode ser determinado de forma confiável nas primeiras horas após a PCR, o tratamento de emergência de pacientes pós-PCR deve seguir essas diretrizes, tá bom? Então é isso aí, gente. Nesse próximo slide, aqui tem uma segunda diretriz relacionada aos cuidados pós-PCR, que é o controle direcionado da temperatura. Essa diretriz foi atualizada no sentido de que todos os pacientes adultos comatosos, ou seja, aquele que não tem resposta aos comandos verbais, com ressuscitação cardiorrespiratória após a parada cardíaca, devem ser submetidos a esse controle direcionado de temperatura, tendo como temperatura alvo entre 32 graus Celsius e 36 graus Celsius, mantida constantemente durante pelo menos 24 horas. Nas diretrizes de 2010, também falava do controle direcionado da temperatura, só que o período que foi alterado, porque eles consideravam que deveria ser mantida constantemente durante 12 a 24 horas. Agora não tem mais esse limite máximo, que deve ser até 24 horas, de 12 a 24, mas tem um período mínimo, que é de pelo menos 24 horas, tá? Esse controle direcionado de temperatura, e não tem um limite máximo estabelecido. Então, por que dessa diretriz? O principal objetivo é evitar a febre, é não deixar que o paciente ele tenha febre. Então, quanto menor temperatura o paciente ele estiver, vai ser melhor o desfecho dele e a taxa de sobrevivência. Agora, com relação ao resfriamento extra-hospitalar. Diz nas diretrizes que não é recomendado o resfriamento pré-hospitalar rotineiro de pacientes com infusão rápida de fluidos endovenosos frios após a ressuscitação cardiorrespiratória. Porque presumia-se que o início precoce do resfriamento ele pudesse proporcionar outros benefícios, e também que o início pré-hospitalar pudesse facilitar e incentivar o resfriamento contínuo no ambiente hospitalar. Mas estudos de alta qualidade recém-publicados não demonstraram nenhum benefício no resfriamento pré-hospitalar. Então, este é o motivo principal dessa diretriz ter surgido. E, além disso, identificaram possíveis complicações ao usar esses fluidos resfriados e colocados na corrente sanguínea. Ficar atento a esta atualização. Próximo slide fala das metas hemodinâmicas após a ressuscitação.
é uma diretriz nova, diz que é aconselhável evitar e corrigir imediatamente a hipotensão, que é a pressão arterial sistólica inferior a 90 milímetros de mercúrio, e pressão arterial média inferior a 65 milímetros de mercúrio durante os cuidados pós-PCR. E o porquê do surgimento dessa diretriz? Porque em alguns estudos sobre pacientes, pessoal, não sei se vocês estão escutando, mas começou a chover aqui e a chuva deu uma engrossadinha, então talvez o barulho atrapalhe um pouco. Eu vou tentar falar um pouco mais rápido e perto aqui do meu microfone para evitar o ruído, tá bom? Que possa causar. E o porquê dessa diretriz? Em estudos sobre pacientes após uma PCR, foi constatado que a pressão arterial sistólica inferior a 90 milímetros de mercúrio ou a pressão arterial média inferior a 65 milímetros de mercúrio estava associada ao aumento da mortalidade e à redução da recuperação funcional, enquanto a pressão arterial sistólica superior a 100 milímetros de mercúrio estava associada a melhor recuperação. Como a pressão arterial basal varia de paciente para paciente, diferentes pacientes podem apresentar diferentes necessidades para manter a perfusão ideal dos órgãos. Agora a próxima diretriz fala do prognóstico após a parada cardiorrespiratória. Essa diretriz trouxe algo de novo e algo que foi atualizado. Por isso aqui tem as duas informações, novo e atualizado. Em relação às diretrizes de 2010, não havia um período mínimo, um prazo para o prognóstico. E agora surgiu esse prazo, que é de 72 horas após a PCR. Então, o período mínimo para avaliar o prognóstico de um desfecho neurológico ruim por meio de exame clínico em pacientes não tratados com controle direcionado de temperatura é de 72 horas após a parada. Mas esse período pode ser ainda maior após a parada cardiorrespiratória, se houver suspeita de um efeito residual da sedação ou da paralisia, que possa confundir o exame clínico. Em pacientes tratados com controle direcionado de temperatura, em que a sedação ou a paralisia possa confundir o exame clínico, é aconselhável aguardar até 72 horas a normotermia, para só então prever o desfecho. E essa diretriz ela foi atualizada com relação ao de 2010, porque não existia nenhuma recomendação específica sobre o prazo para o diagnóstico. E agora existe, que é aconselhável aguardar até 72 horas após o retorno à normotermia, para então prever o desfecho, tá bom? Agora a próxima e última diretriz relacionada à doação de órgãos, que foi atualizada, referente aos cuidados pós-PCR. Foi atualizada no sentido de se dar maior importância, maior ênfase aos pacientes que são ressuscitados de uma parada cardiorrespiratória, mas que posteriormente evoluíram para morte ou morte cerebral. Eles devem ser avaliados como possíveis doadores de órgãos. Pacientes que não obtêm a ressuscitação cardiorrespiratória e que de alguma forma teriam a ressuscitação interrompida, eles podem também ser considerados como doadores de rim ou fígado, em ambientes onde haja programas de rápida obtenção de órgãos. E o porquê dessa diretriz? Não há relatos de diferença na função imediata ou de longo prazo de órgãos obtidos de doadores que têm morte cerebral depois de uma parada cardiorrespiratória, em comparação com os doadores que têm morte cerebral por outras causas. Então, órgãos transplantados desses doadores têm probabilidade de sucesso comparável à de órgãos obtidos por doadores semelhantes com outros quadros clínicos. Agora aqui, pessoal, nesse próximo slide, eu vou iniciar um novo tema relacionado a síndromes coronarianas agudas. Só que o que eu quero esclarecer aqui para vocês é que eu não sou especialista nesse assunto, em doenças coronárias, em eletrocardiograma, em enfermagem cardiovascular. Não sou.
Mas o que eu vou fazer aqui para vocês é mostrar o que surgiu, o que veio de novo nas diretrizes de Guidelines relacionadas a RCP e ACE. E por isso talvez fique algumas indagações, alguns questionamentos que vocês não consigam entender aqui na minha videoaula. E é por isso que eu vou indicar para vocês o mesmo que eu já fiz, que é um curso online, e recebi essas aulas sobre eletrocardiograma e entre outras de alta qualidade de graça. Então eu indico para vocês o site EnFiConcursos. Eu estudei esse assunto de eletrocardiograma com o professor Elton Chaves online. Bem recentemente eu fiz esse curso e estava de forma gratuita. Não sei mais se está. Porém, se estiver, só vocês estarem se cadastrando lá no site dele. Procurem no Facebook. Aliás, eu não sei se o site é dele, tá, gente? Então, procurem no Facebook também sobre o EnFiConcurso, professor Elton Chaves, porque é bem legal. Ele adiciona vocês também em grupos do WhatsApp somente para concursos. Então, tudo que é relacionado a concursos da área da enfermagem, vocês vão ficar lá ligadinhos, vão ficar atentos. Eu sou adicionada no grupo deste WhatsApp e é bem legal. Então, o que é bom eu estou passando para vocês. Procurem EnFiConcurso. Não estou ganhando nada, absolutamente nada com esta propaganda aqui que estou fazendo, mas lá vocês vão conseguir entender ainda mais sobre eletrocardiograma, sobre outros assuntos, e é bem importante. Então vamos continuar o nosso estudo. Pessoal, é interessante vocês estarem estudando sobre as síndromes coronarianas agudas, pelo menos sabendo a definição básica, quais são as síndromes. Eu vou adiantar aqui para vocês, é relacionada à angina instável, ao infarto agudo do miocárdio. E quando vocês estiverem estudando sobre eletrocardiograma, vocês verão as alterações que existem no eletrocardiograma. E lá vai mostrar sobre o infarto agudo do miocárdio com e sem o supradesnivelamento do segmento ST. Por isso, gente, eu coloquei aqui essa imagem, tá? Por quê? Porque eu vou estar falando mais sobre esse supradesnivelamento, sobre essa alteração que aparece no ECG. E aqui na primeira imagem, nós temos as ondas PQRST. Essas ondas aqui são representadas em um eletrocardiograma, é a imagem gráfica do eletrocardiograma, dos batimentos do coração, normais. Essa primeira imagem aqui está normal. Já aqui na outra imagem, eu coloquei a foto de uma alteração, eu coloquei a foto da alteração que aparece no ECG, mostrando um supradesnivelamento do segmento ST. Mas existem muitas outras alterações cardíacas que podem ser mostradas no ECG e que é muito importante nós estarmos estudando. Bom, gente, então eu vou logo direto ao ponto. O exame de ECG pré-hospitalar e respectiva interpretação. Essa diretriz surgiram algumas coisas novas e outras foram atualizadas com relação de 2010. Fala que o exame de ECG pré-hospitalar de 12 derivações, que é o exame padrão, que é o mais barato, mais fácil de ser executado, esse exame pré-hospitalar de 12 derivações, ele deve ser realizado imediatamente em pacientes com possível síndrome coronariana aguda. Além de que profissionais treinados não médicos também podem fazer a interpretação do ECG para determinar se o traçado mostra evidências de infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST. Isso é o que veio de novo. Agora, o que foi atualizado em relação de 2010 é que pode-se usar a interpretação do eletrocardiograma assistida por computador em conjunto com a interpretação de um médico ou profissional treinado para reconhecer o infarto agudo do miocárdio. A notificação também ao hospital receptor ou a ativação pré-hospitalar do laboratório de hemodinâmica devem ocorrer para todos os pacientes com infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST que tenham sido identificados no eletrocardiograma pré-hospitalar. O porquê dessa diretriz é porque o ECG
de 12 derivações, o padrão, ele é um exame barato, de fácil execução e pode rapidamente demonstrar as evidências de supradesnivelamento agudo do segmento ST. Também reduz o tempo de reperfusão e a interpretação automatizada provavelmente aumenta a precisão da interpretação quando usada em conjunto com a interpretação por um profissional treinado que não seja médico ou que seja médico. Beleza? A próxima diretriz está relacionada à reperfusão, somente em último caso usar a fibrinólise ou tratamento fibrinolítico. É uma diretriz nova e trouxe para a gente isso, que só em último caso mesmo usar o tratamento fibrinolítico. E o que seria esse tratamento fibrinolítico? Eles são fármacos usados para dissolver os trombos sanguíneos, porque para quem não sabe, o infarto agudo do miocárdio, porque os principais fatores para o infarto agudo do miocárdio está relacionado à aterosclerose. E o que é isso? A aterosclerose são placas de ateromas ou gorduras que obstruem a passagem do sangue no vaso. Então, gente, são utilizados esses tratamentos fibrinolíticos, a fibrinólise, pois ela vai destruir o coágulo que estiver obstruindo a passagem do sangue no vaso ou artéria. Então, só em último caso mesmo usar a fibrinólise, somente se não for possível transferir um paciente em infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento segmento ST para um centro de intervenção coronária percutânea. Aí, nesta situação, se foi utilizado o tratamento fibrinolítico, deve-se em seguida transportar este paciente para a realização imediata de uma angiografia de rotina nas primeiras 3 a 6 horas, até 24 horas, em vez de fazer somente quando for necessário. Então, gente, relacionada à reperfusão com o tratamento fibrinolítico, esta é a atualização, utilizar somente o último caso, a fibrinólise, e rapidamente, se foi utilizado, transferir esse paciente para a realização imediata de uma angiografia de rotina, logo nas 3 a 6 horas, até 24 horas e não somente quando for necessário. Repetir tudo mesmo, mas esse assunto é bem interessante e importante. E o porquê dessa diretriz? Fala que a intervenção coronária percutânea está mais acessível nesses últimos 15 anos e mostrou melhorar moderadamente os resultados em comparação com a fibrinólise, que tem sido o tratamento padrão para o infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST há mais de 30 anos. Quando for fornecido em tempo rápido, em tempo hábil, por profissionais experientes, lógico. A intervenção coronária percutânea, realizada nas primeiras 24 horas, reduz a incidência de infarto. Então, pessoal, é isso sobre a reperfusão. E agora nós vamos para a próxima diretriz, que fala da troponina para identificar pacientes que possam receber alta do serviço de emergência. Bom, pessoal, o que é importante vocês saberem sobre as troponinas é que elas formam um complexo que regula a interação do cálcio dependente da miosina com a quitina na contração dos músculos estriado e cardíaco. Existem 3 diferentes proteínas. Nós temos as troponinas I, C e T, existentes tanto no músculo esquelético quanto no cardíaco. E o que acontece? As troponinas T e I, elas são indetectáveis no sangue pelos métodos disponíveis na atualidade, de forma que os valores de referências de troponinas T e I são efetivamente 0. Só que após o infarto do miocárdio, ocorre a liberação na circulação das troponinas T e I, as quais vão poder ser detectadas nos exames. Todos os casos de infarto do miocárdio apresentam níveis detectáveis de troponinas T e I, cerca de 12 horas após o evento ou mesmo mais precocemente. As diretrizes falam que as troponinas T e I de alta sensibilidade, medidas no início e 2 horas depois, sem realizar a estratificação de risco clínico, não devem ser usadas isoladamente para excluir o diagnóstico de síndrome coronariana aguda, do infarto do miocárdio, do angina instável, enfim.
mas as medidas de troponina e de alta sensibilidade inferiores ao percentil 99 podem ser usadas em conjunto com scores de estratificação de baixo risco, para prever uma chance a 1% de evento cardíaco adverso que possa ocorrer em 30 dias, viu? As medidas negativas de troponina I ou T no início e entre 3 e 6 horas podem ser usadas em conjunto com a estratificação de risco muito baixo, para assim prever uma chance inferior a 1% de evento cardíaco adverso maior em 30 dias. O porquê dessa diretriz é que um resultado negativo no teste da troponina, se avaliado isoladamente ou em conjunto com uma avaliação de risco não estruturado, gera uma taxa inaceitavelmente elevada de evento adverso cardíaco maior em 30 dias. No entanto, previsões baseadas em resultados negativos nos testes de troponina, aliadas a uma avaliação de risco estruturada, sugerem um risco inferior a 1% de evento cardíaco adverso maior em 30 dias. Bom, pessoal, eu finalizo esta videoaula. Espero que eu tenha contribuído para aumentar o conhecimento de vocês, tenha ajudado vocês a entenderem um pouco mais sobre esse assunto. Então, pessoal, se vocês gostaram dessa videoaula, não se esqueçam de se inscrever no meu canal e dar um joinha. Um beijo, um abraço e até a próxima!